Boa noite, corretores! Nossa terceira aula. Ai, gente, eu tô tão feliz porque, olha, acaba a aula, eu recebo mensagens, vocês me chamam, eu já fiz até reunião com cliente. Já mandei imóvel para algumas pessoas, já tirei dúvida. Então, assim, eu tô muito feliz com o resultado dessa turma. É a nossa terceira turma e cada turma é muito especial, mas eu estou sentindo vocês muito participativos e eu fico muito, muito feliz com isso. Vocês estão tendo uma reação assim bem rápida, né? E isso é bom, porque quando a gente age, o sucesso vem, o resultado vem, né? Se eu não fizer nada, não vem. Então eu fico muito, muito feliz, viu? E hoje nós vamos começar a nossa terceira aula, não é? Então, hoje nós vamos falar sobre o mapa para o corretor se tornar um expert na venda de imóveis nos Estados Unidos. Nós já tivemos aí bastante conhecimento. Vamos ver aqui, vamos fazer uma revisão rápida aqui, ó. No primeiro dia, na primeira aula ali, ó, nós falamos sobre vender imóveis nos Estados Unidos, como começar. Depois, no segundo dia, os imóveis mais procurados pelo público brasileiro, né? E hoje aí nós vamos falar do mapa para vocês se tornarem então um expert. E lembrando que no domingo, no dia 20, no dia 8 de setembro, no dia 8 de setembro, às 20 horas, nós vamos ter, então, uma live de encerramento. E aí é bem importante que vocês participem, porque a gente vai tirar as dúvidas. Vocês veem que como eu tenho que passar muito conhecimento para vocês nas aulas, eu não consigo tirar muita dúvida online, né? Eu respondo no chat, a minha equipe responde no chat, mas eu não consigo interagir muito com vocês. Na live eu consigo fazer isso mais, não é? Então, no dia 8 de setembro, às 20 horas, a gente vai ter nossa live de encerramento e a gente vai ter um sorteio e eu vou explicar para vocês como funciona, ok? Então, olha, vamos fazer uma revisão da primeira aula. Na primeira aula, nós falamos sobre o estudo, a importância de estar preparado, sobre a estruturação legal e burocrática, sobre o portfólio, o que vende, o que tem aqui, né, na nossa região. A gente falou um pouquinho sobre como é o cliente brasileiro, como ele pensa para entender o que ele vem buscar aqui. A gente falou do que ele precisa de dinheiro, quanto ele precisa ter, se ele pode financiar. E falamos sobre a importância aí de colocar na mídia isso, né? Você estar ali mostrando, falando que tipo de mídia, cada mídia puxa e determina que você tem uma estratégia diferente, não é? Essa foi nossa primeira aula. Vários comentários na primeira aula e agora na segunda aula também vocês participaram bastante. E a gente viu a valorização do investimento em dólar sobre o real. Gente, é impressionante, não é? É surreal. Eu tenho certeza que vocês não tinham ideia do quanto é bom investir aqui, né? E quando a gente vê os números, quando a gente vê gráfico, quando a gente, principalmente quem é muito visual, quando você visualiza a diferença do investimento no Brasil e do investimento aqui, é convincente, não é? Depois nós falamos sobre a maior valorização em Orlando, né? Porque mesmo que os Estados Unidos seja melhor investir nos Estados Unidos inteiro, a Flórida ainda se destaca um pouquinho mais, mas Orlando se destaca mais ainda, né? A gente está aí com 10,5% comparado a 5% dos Estados Unidos inteiro e 6,5% da Flórida. Falamos sobre a infraestrutura aqui da Flórida, né, o que tem aqui, as coisas que chegaram, os investimentos que estão vindo. Então, vocês agora já podem argumentar um pouquinho sobre isso, explicar o porquê da Flórida, tudo que a gente tem feito e todo investimento que está sendo colocado aqui. Falamos sobre os tipos de imóveis e o uso de cada um, né? Então, agora vocês conhecem condotel, apartment home, single home, town home, é muito home, né? Mas vocês já conhecem tudo. E vocês entendem, dentro desse mundo aí de todas as oportunidades que a gente tem, o que é que o brasileiro mais procura. E novamente, olha só, vocês participaram bastante, por isso que eu falei que essa turma tá bem legal, não é? Então, olha só, você já está se tornando um consultor financeiro sem fronteiras, né? Olha só,
Por que consultor financeiro? Porque, olha, você está conhecendo números, você está entendendo do mercado. Então, você, olha só, você sabe passar credibilidade agora, você sabe convencer as pessoas, sabe explicar por que Orlando, por que a Flórida. Se a pessoa vier falar com você, mas eu tenho medo, você já sabe de tudo o que está acontecendo aqui, do tanto que é bom, você viu os gráficos. Então agora, gente, só depende de vocês ser um corretor sem fronteiras, não é mesmo? Porque a gente já passou, vocês já viram aí muito conhecimento, não é? Então, olha só, agora eu falei com vocês, vou até mudar essa tela aqui, olha, eu falei com vocês então que vocês iam ver nessa aula os passos para vocês se tornarem um expert na venda dos imóveis dos Estados Unidos. Então, qual que é o mapa? Como que é que eu me torno então esse expert? É uma sequência de passos, não é? Não é à toa, não é da noite para o dia e não é sem uma programação, não é de qualquer maneira, tem um caminho, por isso que é um mapa. Começa passando pelo conhecimento prático e teórico, né? Então vocês já sabem que vocês precisam ter o conhecimento aqui dos Estados Unidos. Então, olha, precisa saber quais são as regiões aqui dos Estados Unidos, vocês já entendem, já expliquei para vocês a divisão, né, até mesmo de condado, de estado, condado, cidade, vocês já conhecem isso. Vocês já estão entendendo um pouco mais sobre as legislações, nossa, até enrolando a língua, as legislações, as regras de compra para estrangeiros, vocês já sabem que o estrangeiro ele precisa dar 25% de entrada para comprar. Por falar nisso, eu falei sobre o estrangeiro, vou fazer só um comparativo para vocês entenderem. O americano, ele é diferente, ele pode comprar com uma entrada menor, viu, gente? Essa que é a vantagem de ter documentação. Mas aí eu quero fazer um comentário com vocês, que muita gente me fala assim, eu vou entrar com a minha documentação americana, então eu vou esperar para eu comprar. Esse é o maior erro que o nosso cliente pode fazer. Eu escuto isso aqui todos os dias. Alessandra, por que meu corretor não me falou isso? Por que as pessoas não me orientaram? E vou explicar para vocês por quê. Quando você vem para cá, eu consigo utilizar todo o histórico seu de Brasil para você pegar o financiamento, né? Então, vamos ver o cliente, vou falar do cliente. Você tem um cliente que quer mudar para cá, ele está com um processo aí para morar, vai entrar com um processo com visto de moradia, ele vai ficar aqui legal. E aí ele fala assim, não, eu vou esperar eu chegar lá para comprar. Se ele vem se antes dele vir, ele compra, ele já chega aqui morando num imóvel que é dele, com financiamento feito e pagando algo que é dele. Se ele deixa para comprar quando ele chega aqui, ele não sabe que ele vai ter que esperar 2 anos, ele vai, no mínimo, porque ele vai ter que estar trabalhando 2 anos, trabalhando na mesma área de atuação. Então, quando ele chega, primeiro, vai demorar um pouco para ele poder trabalhar. Quando ele começa a trabalhar, ele começa ganhando pouco. Então, ele está aprendendo, ele é um aprendiz ainda, as coisas demoram um pouco para acontecer. Geralmente, gente, a média de tempo que as pessoas que vêm para cá demoram para conseguir comprar um imóvel quando elas esperam para comprar aqui, é aproximadamente de 5 a 6 anos. Porque eles vão ter que construir um histórico, porque aí eu já não consigo mais usar o histórico dele de Brasil. Então, ele tem que construir o score dele aqui. O score dele aqui leva tempo, né? Ele tem que estar atuando 2 anos na mesma área de atuação. Então, vamos supor, se a pessoa começou trabalhando num restaurante, ela pode até trocar de restaurante, mas tem que ser 2 anos no ramo de restaurantes. Se ela começou como um professor de academia, ela tem que estar nessa área, pode até mudar de academia. Então, tem que estar na mesma área de atuação. E não é só estar na mesma área de atuação. Ela tem que ter 2 impostos de renda feitos aqui nos Estados Unidos. E esse imposto de renda tem que comprovar que o que sobra para ela, para a pessoa no ano, vai dar para ela pagar a parcela e vai sobrar dinheiro, porque a parcela não pode comprometer mais do que 40%, 45% do que sobra.
Então, até a pessoa chegar nesse patamar, numa condição que ela chegou, que ela já ganha um tanto que sobre, que a parcela não vai comprometer, demora. Então, demora 5 a 6 anos. Aí, se ela fica 5 anos pagando um mortgage, né, que a gente chama que é um financiamento, ela praticamente pagou em 1/3, quase metade de uma casa. Então, as pessoas se arrependem muito por serem mal orientadas. Então, tem que explicar isso para o nosso cliente. É melhor comprar agora, que a gente consegue aproveitar todo o seu histórico de Brasil, porque depois a gente tem que esperar você construir todo um histórico nos Estados Unidos, não é? Então, é importante a gente entender isso e agora você já sabe. Vocês entenderam também que a documentação necessária para a operação, vocês já sabem o que precisa, já sabem que pode abrir empresa estando no Brasil mesmo, já sabem como que é o processo, que a gente abre um grupo, as pessoas mandam os documentos, não é mesmo? Então, você já tem aí um conhecimento prático e burocrático do processo. Vamos falar de parceria. Precisa ter um bom parceiro aqui nos Estados Unidos. Euzinha. Por quê? Porque você não tem a licença daqui, não é mesmo? Você precisa de um parceiro que esteja aqui, que tenha licença, que vai concretizar a venda. Então, você pode fazer toda essa primeira parte do processo, mas a partir da parte burocrática, a venda mesmo, ela tem que ser feita por alguém licenciado daqui, né? Que esteja aqui. E aí eu gostaria de fazer um comentário com vocês, porque eu recebi essa mensagem no Instagram de uma pessoa que talvez até esteja aqui assistindo a aula, que falou que teve uma experiência com uma corretora aqui dos Estados Unidos, mandou o cliente e ela não recebeu a comissão. E aí eu queria fazer um comentário com vocês. Gente, não adianta procurar essas coisas mirabolantes, coisas que parecem muito boas, não tem segredo, né? A gente precisa de uma estrutura para atender vocês. E vocês precisam ter segurança. Por isso que a gente faz um contrato. Eu faço um contrato com os meus clientes, não é de boca, não é assim, vou mandar. Não, é uma parceria, tem troca de e-mails, os e-mails são trocados, tem como comprovar que o trabalho foi feito e tem um contrato formulado por um advogado que te garante o recebimento. Então, você não vai estar desamparado, viu? Outra coisa, um parceiro com experiência, né, que saiba o que está falando, igual eu falei com vocês aqui agora, olha, eu escuto muitas pessoas falando, por que não me avisou isso antes de eu vir? Né? Então, você precisa entender o processo, você precisa estar com alguém que vá te ensinar esses detalhes, as pequenas coisas. E foi tão legal que quando eu dei aquela aula falando da diferença de townhouse com single home, eu recebi logo depois da aula uma mensagem no WhatsApp de uma participante, estava assistindo a aula e falou assim comigo, Alessandra, nossa, eu achei muito legal essa coisa da townhouse, porque eu já estou trabalhando com uma pessoa, com uma pessoa aí nos Estados Unidos, só que ela não está conseguindo me atender, eu não quero falar mal dela, inclusive, mas ela não consegue me atender, e ela nunca me falou disso. Então, agora eu passei a entender e eu acho que o sistema da townhouse, se a pessoa estiver até aqui, pode até manifestar no chat, tá? Não tem problema. Eu não vou falar o nome, porque eu não sei se você quer, mas a pessoa falou, olha, eu não sabia disso e eu acredito que a townhouse, então, vai atender muito bem o meu cliente. E aí eu já mandei opções, já passei algumas opções para essa pessoa. Então, assim, olha, o diferencial está nos detalhes, porque informação tem em todo lugar, não é? Agora, o que diferencia uma pessoa da outra é como que ela vai tratar essa informação, como que você vai trazer essa informação para o cliente, como que você vai dispensar a atenção que o cliente precisa, não é mesmo? E outra coisa é o portfólio. Vocês, então, olha só, vocês já têm também, vocês já passaram pelas duas coisas que vocês já têm. O portfólio é importante, por quê? Porque vocês precisam ter acesso aos imóveis, né? Então, vocês precisam entender os diferentes tipos de imóveis. Hoje, vocês já sabem que se vê lá apartment homes, não é para venda, é para aluguel, não é?
Então, vocês já têm o domínio dos diferentes tipos de imóveis que se vende aqui nos Estados Unidos. E vocês têm acesso à aula. A aula está lá gravada, pode voltar, pode assistir. Vocês têm apostila, não é mesmo? Então, vocês têm esse material. Atualização constante sobre os lançamentos, isso é muito importante. Por quê? Porque a cada dia abre um condomínio novo e fecha um condomínio, porque se são construídas lá 40 casas, 800 casas, a gente tem condomínio aqui de 850 casas, que é o Windsor. Uma hora vai vender tudo, né? O Windsor Island já vendeu, agora eles abriram o Windsor Cay, um novo condomínio com o mesmo projeto, porque deu tão certo, mas é novo, porque os outros 850 já foram vendidas. Então, eu preciso estar atualizado sobre os lançamentos que tem, né? Então, hoje vocês sabem do que tem disponível, mas isso vai sempre mudando. Conhecimento sobre construção e flip de casas, vocês já têm também. Já expliquei para vocês que flip, gente, aqui na Flórida, principalmente na região de Orlando, não é uma coisa que vira, não é? Mas que tem a opção de construção. Construção é uma coisa que dá aí uma boa rentabilidade, pode rentabilizar aí para o seu cliente, para ele comprar, achar o lote, pegar as permissões, comprar e vender aí entre 20% e 3%. Então, é uma opção que o cliente tem, além de comprar a casa pronta ou uma casa de lançamento, né? Então, vocês já conhecem o portfólio aí de produtos daqui. Já entendem também um pouco sobre o conhecimento do cliente brasileiro. Eu já consegui falar com vocês isso. Já falei os perfis de cliente, o que eles buscam, qual tipo de cliente que é, como que eles preferem investir, não é? Por que eles vêm para cá, onde que eles querem estar. E vocês já sabem, olha, se é um cliente que vem morar, se ele tem filhos, ele precisa estar perto de uma região de boas escolas, que vai ser aluguel anual. Vai ter região que vai ser aluguel de temporada, não é mesmo? Então, vocês já sabem que não é o mesmo imóvel para todo mundo. Cada caso é um caso, eu tenho que entender o perfil para saber o que eu vou vender. Já entendem também que tem que ter uma comunicação aí direcionada para mostrar a vantagem de dolarização. Mostrei números para vocês, mostrei gráfico, vocês têm isso aí, vocês sabem da importância de dolarizar, vocês já viram o tanto que o dólar valoriza, vocês têm aí tabelinhas com compra a 5 anos, compra a 10 anos, então vocês já têm esse conhecimento, né? Então você já conhece o cliente brasileiro e a diferença aí do investimento Brasil e a diferença do investimento Estados Unidos. Já tem um domínio financeiro, ou seja, vocês já entendem as taxas, os financiamentos, as condições, a valorização, né? Então, já sabe que a taxa tem em torno de 7%, o financiamento tem 25%, ele pode financiar em até 30 anos, já sabe explicar como é essa valorização. Então, olha, vocês já têm um conhecimento financeiro aí para poder explicar isso para o cliente seus, né? Muita gente nem tinha ideia dessas coisas até domingo. E aí, quando a gente começou a aula, né? As nossas aulas, agora vocês já têm esse conhecimento. A diferença cambial, você já tem esse entendimento que a gente tem sempre que pensar um por um, tem que ser um por um, porque é o poder de compra que vai impactar, não é? E saber ofertar o impacto cambial nas transações. Você precisa mostrar que a pessoa, ela ganha, o investidor brasileiro ganha nas 3 pontas. Ganha na segurança, ganha na valorização do imóvel que vocês já têm aí e ganha também na valorização do dólar. Então, esse câmbio, ele faz muita diferença. E lembrar que se o cliente vai gastar em dólar, ele também vai receber em dólar. Então, para quebrar a objeção, para quebrar o medo das pessoas, porque é claro que quando você está com medo, só vem problema na sua cabeça. Então, você fala, nossa, eu vou fazer um investimento em dólar. Mas a sua rentabilidade também é em dólar, não é? Nós estamos aqui para isso, não é? Para mostrar isso para eles. Vocês já entenderam também que o marketing é muito importante. Se você não estiver ali online, buscando seus clientes, falando com eles, não tiver uma estratégia digital, a coisa não funciona.
Muita gente estava aqui caladinho e depois vocês colocaram aí a foto de vocês, story, anunciaram a casa, começaram a falar e os resultados começaram a vir porque eu recebi. Eu recebi pessoas aqui me falando, eu postei aqui, eu mostrei para vocês, não é? Então, não tem jeito. Ninguém vai vir bater aqui na sua porta, falar, Sandra, eu quero comprar uma casa nos Estados Unidos, sem saber que você vende. Não é? Então você precisa ir buscar essas pessoas. Então precisa de uma estratégia, saber onde elas estão. E para isso, você só consegue fazer isso se você conhecer o tipo de cliente que busca aqui, né? E a gente conversou muito sobre isso. Vocês sabem que é importantíssimo oferecer conteúdos educativos, não é? Por quê? Porque precisa gerar autoridade na sua região. E aí, gente, eu quero falar uma coisa muito importante, por quê? Porque um participante também, se ele estiver aqui, pode até manifestar, não tem problema, não vou falar. Ele me mandou uma mensagem com um story de um corretor brasileiro falando que agora não é o vendedor mais, por lei não é o vendedor mais que paga a comissão, e que agora, quando o corretor representa as duas partes, ele estiver captando e ele estiver vendendo, obrigatoriamente ele tem que assinar um contrato. As duas informações não são verdadeiras. Nenhuma das duas, tanto é que eu até falei, olha, lê os comentários que você vai ver que aí as pessoas estão comentando. Então, não dá para ir na rede social passar informação passar desinformação, passar algo errado, gente. Tem que saber o que está falando para gerar autoridade. Então, não é isso. Vou até explicar isso para vocês virem esse post aí, vocês já vão saber. O que aconteceu? A lei da Flórida mudou agora, no mês passado, em julho, e agora, no nosso sistema lá no MLS, lembra que eu falei com vocês que a gente tem um sistema único, onde todos os imóveis estão lá? Antigamente, você entrava no MLS e lá tinha comissão que é paga pra gente. Hoje, não pode mais colocar essa comissão, mas não quer dizer que não é o vendedor que não está pagando. A gente não pode obrigar o vendedor a pagar essa comissão, mas isso nunca pôde, né? Isso sempre. Por que o vendedor paga uma comissão que é geralmente 6%, né? 3% para quem faz a captação e 3% para quem está vendendo? Porque ele quer o imóvel dele, que o imóvel dele seja vendido. Então, ele tem interesse em remunerar o comprador. E aí, essa pessoa foi na rede social e falou que agora quem vai pagar o corretor é o comprador. Não é isso. E o mercado não está praticando isso. Pode ser que mude, não sei, mas não está praticando. E eu quero aproveitar isso aqui, esse assunto, para explicar isso para vocês também. Como que funciona o sistema de remuneração aqui, porque é diferente do Brasil. Aqui é o seguinte, quando você tem um imóvel para vender, e é até legal, porque outra coisa, gente, olha para você ver o tanto vocês estão participando. Eu recebi também uma pessoa que me chamou, se estiver aqui também pode manifestar, e falou assim comigo, Alessandra, eu tenho um cliente que tem 2 imóveis para vender, um em Nova York e um em Miami. A gente consegue colocar esse imóvel à venda? Eu consigo ajudá-lo? Sim, consegue, né? A gente consegue fazer essa transação. Então, como funciona? A pessoa, hoje o mercado está praticando 6%. Então, aí a pessoa vem, procura o corretor, igual vai me procurar, eu que consigo colocar o imóvel no sistema, né? Porque eu que tenho a licença. Então, a gente vai colocar o imóvel no sistema, ele vai nos pagar 6% e nós vamos pagar 3% para quem vender. Então, nós vamos ficar com 3% da venda e quem vendeu vai ficar com 3% da venda. O que mudou também com relação a contrato é que antes era de praxe, já era uma prática, uma boa prática que apenas um corretor atendesse o cliente. Agora não é mais uma boa prática, agora é uma lei, não é só na Flórida, é nacional. Então, olha, quando o cliente vem até mim, ou até você, e chega a mim, né, através de você ou qualquer outro corretor, ele precisa assinar o que a gente chama de agreement, que é um documento que fala que nós estamos representando ele aqui na compra do imóvel. Então, ele não pode ter um documento assinado por 3, 4, 5 corretores. Ele tem que escolher um corretor para ele trabalhar, assinar esse documento e passar por toda a transação com esse corretor.
Aí surgiram dúvidas. Ah, Alessandra, mas ele só vai poder vender o imóvel que é dele? Não. Eu posso vender para o meu comprador qualquer imóvel que está lá no sistema. Essa parte da exclusividade, o que está garantindo é o seguinte, que a única pessoa que pode mostrar qualquer imóvel vendido por qualquer pessoa para o meu cliente sou eu, diferente do Brasil, entendeu? Então, isso é muito mais tranquilo, isso traz uma tranquilidade muito grande para a gente. Agora, vou falar uma coisa para vocês também, eu não trabalho contra a lei, tá? Eu só trabalho na lei, eu não mostro imóvel sem esse documento assinado, gente, porque isso é lei, tem multa, eu posso perder minha licença, mas infelizmente tem alguns brasileiros que mostram o imóvel sem ter o documento assinado para medo de perder o cliente. Eu não faço isso, eu não trabalho fora da lei, viu? Eu vou até avisar. Se é errado, eu não faço, eu só faço o que é certo. Eu prefiro perder o cliente. Se o cliente não quiser assinar, eu falo, fique à vontade, pode ir com outra pessoa. Agora, eu acho que o que começa errado já tem grande tendência de dar errado, não é? Mas a pessoa às vezes vem com essa cabeça, porque lá no Brasil eu procuro várias pessoas, e aí se o outro tiver um imóvel melhor, ninguém tem um imóvel melhor, nós temos acesso a tudo. Então o que a gente tem que fazer é educar o cliente. Nós podemos atuar na transação com o comprador e com o vendedor? Podemos, sempre pôde, só que sempre isso teve que ser disclosed. O que é isso? Teve que ser anunciado e assinado. Então, o documento que essa pessoa foi na rede social falar, agora, se você está nas duas posições, você tem que ter o documento assinado, não procede. Sempre foi assim, se você atuar nas duas posições. Só que se você atuasse em uma posição só, ou do lado do comprador ou do lado do vendedor, você não precisava obrigatoriamente ter esse documento assinado, e agora precisa. E o que, de uma certa maneira, é bom, porque aí o cliente entende que ele não precisa ficar procurando outras pessoas. Às vezes ele não faz isso por mal, ele faz porque ele vem com essa cabeça do Brasil, né? Então, gente, olha, é importante para você gerar autoridade, você ter conhecimento. Tudo que você vai falar lá na rede social agora é o que você aprendeu aqui. Você tem embasamento, você tem números, né? Se você precisar do embasamento legal, eu tenho aqui o link do site lá do Planejamento 2030, eu não falo nada aqui no achismo, né? E você precisa ser assim também, passar esse conhecimento, um conhecimento com fundamento para poder gerar autoridade aí na sua região. E precisa ter uma captação e networking com a intencionalidade de atingir o público correto. Não adianta a gente ficar indo lá na internet, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje... Não é isso. Pode ter um bom dia se for estratégia de aproximação com o público. Eu tenho uma equipe de marketing que trabalha nisso. Então, olha só, você precisa, para buscar o cliente certo, para transformar aqueles seus seguidores em leads, você precisa entender o que você vai falar com eles para que eles venham até você, então, realmente comprar. Para chegar na pessoa que quer comprar. E não naquela pessoa que está ali só passando ali um story, um reel e achou interessante, mas não vai comprar, não é? Então, assim, olha, precisa ter conversão, não é? Essa que é a palavra-chave. Tem que fechar. Então, olha só, gente, vocês agora entendem que não é de qualquer maneira. Tem um mapa para se chegar aqui nos Estados Unidos e ser um corretor vendendo bem. Então, como é esse mapa? Olha só. Primeiro, conhecimento. Entender. Segundo, ter um parceiro aqui, né? Uma pessoa licenciada aqui que vai fazer a parte da venda. Terceiro, tem que entender o portfólio, tem que ter acesso ao portfólio de produtos. Quarto, tem que entender o que o cliente brasileiro quer, não é para todo mundo, né? Não é para qualquer pessoa, o que ele busca aqui, o que ele quer, o que ele vai ganhar com isso. Parte financeira, quanto meu cliente precisa ter, quanto que ele vai ter que pagar, qual que é a entrada que ele vai ter que dar? Eu preciso entender isso para eu explicar para o meu cliente, não é? E vamos fechar tudo com marketing e vendas. Depois que eu tenho isso tudo, eu consigo então ir para a rede social e divulgar, que foi o que vocês fizeram, né? Vocês levaram então uma casa em um Winter Garden,
Teve gente que me procurou e falou: Ah, Alessandra, me manda umas fotos de Winter Garden. Gente, a gente tem que usar a internet. Né? Se você coloca no Google assim, eu até mandei para essa pessoa que me perguntou, se tiver aqui também quiser manifestar, pode. Eu falei, olha, pode digitar lá no Google, eu acho que eu até coloquei no grupo, né? Nem me lembro mais se eu mandei só para ele ou se eu coloquei no grupo também. Eu falei, coloca no grupo lá atrações de Winter Garden, no Google, que aí vem. Se vocês conhecem o ChatGPT, né, que fala aí no Brasil. Gente, é incrível o que o ChatGPT faz. Se você coloca, e tem uma versão gratuita, se você coloca lá assim no ChatGPT, eu sou um corretor, vou começar a trabalhar com imóveis no Brasil e vou anunciar uma casa na região de Winter Garden. Me fale sobre as atrações e por que é importante e quais as vantagens de se morar em Winter Garden. Gente, vocês vão ver, ele vai criar um texto perfeito inteiro para vocês. Então, tem que usar essas redes, esses subterfúgios que a gente tem a nosso favor. O Google é gratuito, o ChatGPT é gratuito. É claro, gente, que tem que filtrar, viu? Tem que conferir a informação. Mas usem, porque a informação está lá à sua disposição. Então, usem as fotos, usem os atrativos, vocês precisam fazer isso, né? Eu mandei todas as informações da casa, agora da região, você que sabe o que o seu cliente busca, porque tem gente que tem um cliente que vai querer comprar ali pela praça, o outro é pela escola, o outro é por estar próximo da Disney, porque é uma região pertinho da Disney. Então, você tem que procurar as fotos ou a informação que você acha que vai atrair seu cliente. Lembra que a gente falou do marketing e venda? Não é a mesma informação que é boa para todo mundo, né? Então, tem que usar, gente. Utilizem o máximo aí dessas informações que vocês têm, não é? E nessa trajetória aí, nessas aulas, algumas dúvidas surgiram. E aí eu quero aproveitar já e tirar essas dúvidas de vocês, porque na hora ali eu não consigo, né? Na hora da aula eu não consigo responder todo mundo, senão eu não dou aula. Eu tento, minha equipe fica respondendo aí no chat, né? Mas eu não consigo responder ao vivo. Mas vamos falar aqui sobre algumas dúvidas que surgiram, né? Então, olha só. Me perguntaram muito, e mesmo eu já tendo falado na primeira aula, eu acho que algumas pessoas não assistiram a primeira aula. Então, assim, olha, preciso falar inglês para vender? Continua a pergunta. Não precisa falar inglês para vender. Você vai vender para brasileiros e toda a parte de inglês eu e a minha equipe fazemos, tá? Todo o contato em inglês somos nós que vamos fazer. Então, não se preocupe com isso. Você vai trabalhar a sua rede de relacionamentos no Brasil. Você vai anunciar aquele imóvel que eu mandei com as informações em português no Brasil, para as pessoas aí da sua região ou que você conhece, tá? Não precisa falar inglês. Vou vender para clientes dos Estados Unidos? Você pode até vender para algum cliente daqui que você conheça, que está morando aqui. Não tem problema. Se tiver gente aqui de Valadares, por exemplo, com certeza tem alguém que conhece aqui, um parente, um irmão, um amigo. O Valadares quase inteiro está aqui. Então, se você conhece alguém que está aqui, pode estar num outro estado. Eu estou em Massachusetts, eu quero comprar na Flórida. Ótimo, podemos sim, não tem problema. Mas você vai trabalhar basicamente com o brasileiro, que é o domínio da língua que você tem em qualquer lugar do mundo. Eu atendo o brasileiro que mora no Canadá, que quer investir aqui. Eu atendo o brasileiro que mora na Europa, que quer investir aqui. Então, pode atender qualquer tipo de cliente, mas que seja na sua língua, para que você não tenha problema de comunicação, né? Outra dúvida muito grande que surgiu com relação ao check-in. Todo mundo falando, não consegui fazer o check-in, onde eu acho o link para o check-in? Vamos entender. Toda aula você vai lá fazer o check-in. No final, a gente vai emitir o certificado pelo check-in. Então, o check-in é isso aí, ó, é um QR Code. Ele tá lá na descrição do grupo, lá em cima. Então, no grupo do WhatsApp, vocês estão no grupo do WhatsApp. Lá tem o acesso ao check-in. A gente tem também no chat da aula, mas você tem lá no grupo também. Então, pode acessar lá e fazer o check-in para você pegar o certificado, tá bom? Teve uma pessoa que falou comigo que o dele estava dando problema. Se por acaso der problema, a gente consegue entrar no sistema e resolver para vocês. A gente tem lá o nosso telefone, né, da equipe,
que atende, que fica ali por trás resolvendo tudo, eles conseguem resolver para vocês, não vai ser um problema, pode ficar tranquilo, tá bom? Outra dúvida, como um brasileiro consegue financiar? Eu expliquei, mas parece que ficou uma dúvida, então vou explicar novamente. O brasileiro, para financiar, a gente vai levar em conta todo o histórico do Brasil, ele não precisa ter nada aqui nos Estados Unidos. Ele vai mandar essa documentação para uma pessoa que trabalha com financiamento aqui, que nós vamos colocar em contato com ele através de um grupo de WhatsApp, que você vai participar também. Essa pessoa do financiamento fala português, tem várias pessoas aqui, eu tenho vários parceiros que falam português e que trabalham com financiamento. Eles vão requisitar os documentos, que pode ser qualquer documento assim de comprovação de renda, não necessariamente tem que ser imposto de renda, se não tiver, aí eles vão partir para o extrato bancário, ou para o comprovante de pagamento, ou mesmo para as transações bancárias. E tem financiamento aqui até mesmo sem comprovação de renda. Então, não é um problema financiar, desde que a pessoa tenha. Ela precisa ter os 25% da entrada, ela precisa ter mais 5, 6% do valor do imóvel, que é a despesa de transferência. A pessoa do financiamento, o banco vai querer saber que a pessoa tem isso lá, tá? Tendo isso e a pessoa recebendo mensalmente um valor que dê para pagar as parcelas, não vai ser qualquer problema, tá? Então, ele vai financiar levando em conta toda a documentação do Brasil e nós vamos cuidar de todo o processo, pode ficar tranquilo. Quanto tempo leva a aprovação de um financiamento? Foi outra dúvida que surgiu muito. Para o estrangeiro, aproximadamente 45 dias. Demora, tá? E nesse processo aí, a gente ainda vai fazer inspeção da casa, a gente vai fazer avaliação da casa, mas não se preocupem, porque olha, isso é tudo feito com a minha equipe, a gente tem a Transaction Coordinator, que é a pessoa que acompanha cada passo da negociação, né? Então, o seu trabalho é trazer a pessoa da parte da transação, a gente que vai cuidar. Então, o processo de financiamento, a gente que vai fazer todo esse trâmite com o banco, com a pessoa do financiamento, com a Title Company, que é o cartório, pode ficar tranquilo que a gente tem toda essa estrutura para fazer isso, tá bom? Mas respondendo a pergunta, aproximadamente 45 dias. Como vou ter garantia que vou receber minha comissão? Aí, ó, outra pergunta, é o contrato. Por isso que eu mostrei para vocês aquela dúvida. A gente faz um contrato, gente, um contrato feito por um advogado, assinado pelas duas partes. Você consegue baixar o contrato, já vai com a minha assinatura e você assina também um contrato com validade legal, tá bom? Que garante o seu recebimento da comissão. Pode ficar tranquilo. Outra coisa, como vai funcionar a parceria no dia a dia na prática? As pessoas estão com dúvida, não é? É dessa maneira que vocês viram. Vocês receberam aí uma casa. É assim que eu mando a casa. Eu mando as casas com as fotos, com as informações, com tudo. Então, assim, você vai divulgar, vai usar o seu conhecimento para poder trazer a pessoa, despertar a vontade, vai explicar para ela que ela precisa fazer o processo do financiamento. Nós vamos abrir o grupo do financiamento, pré-qualificar essa pessoa, mandar os imóveis para ela, ajudar na escolha e aí depois que ela escolheu, passa para cá, para o meu time. Depois que ela já está prontinha, passa para o meu time. E aí eu vou fazer todo o processo aqui. Se a pessoa quiser ver a casa, eu vou mostrar, eu filmo, eu recebo a pessoa aqui. E aí eu faço o contrato, eu entro em contato com a Title Company, que é o cartório, eu faço transação com a empresa de financiamento, eu resolvo a parte da inspeção, eu resolvo a parte da avaliação, tudo isso eu que vou fazer. Então, no dia a dia, o que você vai ter que fazer é divulgar os imóveis, usar o seu marketing para ganhar autoridade, ganhar credibilidade, contactar as pessoas e fazer aí essa captação dos leads, tá bom? Então, essas foram as perguntas mais importantes e essa daqui também, é claro, todo mundo quer saber como que é o comissionamento, não é mesmo? Eu falei com vocês que eu ia falar hoje, não falei? Então, como que é o comissionamento? Vou explicar aqui para vocês, olha.
Eu tenho um programa que se chama Corretor Sem Fronteiras. O Corretor Sem Fronteiras, gente, é um programa em uma plataforma, ele é um programa de educação. Lembra que o primeiro pilar lá do mapa é conhecimento. Não tem como vender sem conhecer. Então, eu tenho uma plataforma de educação. Então, vamos entender aqui, ó, como funciona. Lembra que eu mostrei para vocês duas casas? Uma casa do valor médio que a gente vende aqui e uma casa de um valor um pouco mais agregado. Essa primeira casa aqui, ela gerou um comissionamento de 15 mil dólares, lembra? Eu recebi 15 mil dólares por vender essa casa para o meu cliente. E se isso viesse... vamos ver a outra aqui, ó. A gente teve também uma outra casa, lembra, de maior valor agregado, que eu vendi e eu recebi 35.294,40. Então, esses são dois comissionamentos que eu recebi. Trouxe aqui os mesmos que eu mostrei lá para vocês, para a gente trabalhar, fazer simulação para vocês entenderem, tá? Como seria o comissionamento de vocês no caso de vocês fazerem essa venda junto comigo? Então, vamos entender, ó. Nessa comissão de 15 mil dólares, você ganharia 25%. Então, vamos pensar aí, ó. O dólar está a 5,58. 15 mil dólares, que é o que eu ganhei, vezes 5,58, dá em reais 83.700. Não é? Estamos juntos até aqui? 25% de 83.700 é 20.925. Então, é isso que você ganharia se a gente vendesse essa casa aqui. Essa casa é eu peguei uma casa de valor médio que a gente vende aqui na maioria das vezes, tá? Esses 25 é para você fazer o quê? Para você fazer a captação, estudar, se preparar, saber o que você está falando, fazer o contato com o lead, ter as casas para mostrar e na hora que a pessoa estiver prontinha, a gente fazer a venda. Quem vai mostrar? Você não tem que sair de casa para mostrar a casa, perder tempo mostrando 10, 15, 20 casas, não tem, não é? Então, é um trabalho bem mais tranquilo, você está fazendo um direcionamento do lead. Agora, vamos ver aquele outro, olha, e na comissão de 35.294? 35.294 vezes 5,58, que é o dólar de hoje, dá 196.942, foi o que eu ganhei nessa venda aqui. Se ela tivesse vindo através de você, 25% dá 49.236. Então, esse é o valor. Então, eu trouxe aí dois valores. É claro, gente, por exemplo, eu vou mostrar uma fazenda agora. Eu tenho um cliente vindo no dia 23 agora. Ele vai passar primeiro em Nova York. Eu chego aqui no Brasil, eu estou indo no Brasil dia 12 e volto dia 25. Ele vai chegar aqui 26 ou 27, eu vou mostrar uma fazenda de 14 milhões. Faz as contas aí. Sabe de onde veio esse lead? Da internet. Divulgação, viu lá, clicou, me procurou. Então, olha só, 14 milhões, não é de reais não, é de dólares. Claro que eu não vou fazer isso aqui de número, eu não trouxe isso de número, porque isso é uma venda esporádica, não é todo dia que eu vendo um imóvel de 14 milhões de dólares. Mas acontece? Acontece. Claro que acontece. E se acontece comigo, se me acharam na internet, por que não pode acontecer com você? Se você vai lá para a internet, começa a falar com conhecimento, começa a se mostrar, as pessoas começam a ter credibilidade em você, você mostra o imóvel, por que a pessoa não vai te procurar? Claro que ela vai te procurar, não é? Só depende de você passar credibilidade. Então, gente, ficou claro aqui, olha, então vocês vão fazer como Corretores Sem Fronteira, 25% do valor que eu ganhar. Como que eu vou saber que você ganhou isso, Alessandra? Tá lá, olha aqui é tudo claro, aberto, não tem nada escondido aqui nos Estados Unidos. Isso aqui está no contrato do cliente, o cliente sabe quando eu ganhei. Eu tenho esse documento aí, ó, que é da comissão, que vem da imobiliária. Se você quiser ligar lá na Title Company, porque aqui ninguém paga de pessoa para pessoa, né? Tudo é depositado na Title Company, que é como se fosse um cartório, e essa instituição paga todo mundo.
Essa instituição me paga, essa instituição paga a prefeitura, paga o IPTU, paga a taxa do condomínio que o cliente estava vendendo, que o cliente estava da casa, que o cliente está comprando. Lembra que eu falei com vocês que a venda fica toda resolvida ali a tempo e a hora? Ai, gente, vocês não estão vendo, hein? Nossa, desculpa, deixa eu mudar aqui. Que coisa, hein? Eu tô entusiasmei aqui falando, ó. Vocês não estão vendo os números? Desculpa, agora que eu vi aqui o comentário, não estou vendo o número. Então tá aí, ó, agora vocês estão vendo, ó, o número grande, viu? Então, olha só, aqui todas as informações são abertas, não tem como eu mentir para vocês. A Tyrell tem essa informação, na rede social, você entra lá, você sabe por quanto a casa foi vendida, aí é só olhar o comissionamento e multiplicar, gente. Não tem erro, não tem essa coisa de vendi por tanto e falei que era tanto, aqui não tem isso, tá? Então, assim, é um processo muito claro, muito transparente e seguro por um contrato. Não tem ninguém aqui querendo passar a perna em ninguém, nada disso, tá bom? Tanto é que é um comissionamento razoável, né? Não é nada, eu não estou prometendo 70% para você, 50% para você, é o que é justo, não é mesmo? Eu vou fazer a maior parte do trabalho, tem aqui todo um trabalho por trás, uma equipe, então 25% é o seu valor pela geração do lead, não é mesmo? Agora, gente, vamos entender aqui o comissionamento, como funciona o trabalho desse imóvel que vocês fizeram. Então, nós fizemos essas 3 aulas, não é? Vocês divulgaram essa aula e o comissionamento do Corretor Sem Fronteiras, pelo nosso combinado, pela sua iniciativa, pela sua proatividade, se você vender essa casa aqui, você vai receber. Tá? Independente de já participar ou de passar a participar do meu programa Corretor Sem Fronteiras ou não. Você acabou de fazer um curso de 3 aulas, teve o conhecimento, recebeu esse material, pôde divulgar, você está com disclaimer, você está na lei. Se você vender essa casa hoje, amanhã, daqui a um ano, eu vou te pagar os seus 25%, não se preocupe. Eu vou colocar no grupo também mais uma casa. Essa casa é uma casa em Winter Garden, uma casa para quem quer vir morar. Eu vou colocar agora no grupo, agora não, né? Mais tarde ou amanhã cedo, vamos ver aqui como é que vai ser, vou ver com a equipe. Vou colocar uma casa de temporada, uma casa para o cliente investidor que quer vir, ganhar dinheiro, quer gerar renda passiva. Essa casa também vocês vão ter direito de divulgar e vender a qualquer momento, mesmo se inscrevendo no programa ou não, e ter o comissionamento dos 25%. Então, ficamos claros? Então, vocês, gente, não têm obrigatoriedade de participar do meu programa Corretor Sem Fronteiras para poder ter o comissionamento dessa casa e da outra que eu vou postar hoje, tá bom? Você pode divulgar na sua rede social, você está em conformidade, mesmo a gente não tendo assinado o contrato. Eu estou afirmando isso aqui publicamente, isso está gravado no YouTube, que você pode divulgar usando o disclaimer, né? Tem que estar lá o disclaimer. Pode divulgar essa casa. E se você vender, eu vou honrar o seu comissionamento, tá bom? Então, isso aqui é fato. E o que é o programa Corretor Sem Fronteiras? Eu quero falar um pouquinho para vocês do programa Corretor Sem Fronteiras para vocês entenderem, caso alguém aqui tenha interesse em ir além disso. Corretor Sem Fronteiras é uma plataforma onde você tem acesso aos imóveis todos da Flórida, todos, e ao projeto de construção. Então, o projeto que a gente faz de casas simples, de casas maiores, a gente tem o Icon, que é um projeto onde a gente tem salas comerciais. Então, todo o acesso aos imóveis que a nossa construtora faz e provém e dá a oportunidade do brasileiro entrar ou do cliente entrar como investidor, vocês terão acesso. Vocês terão acesso a toda a documentação. Por quê? Porque a gente coordena toda a documentação. Então, a gente garante que toda a transação seja uma transação tranquila para o cliente, seja uma transação que ele vai sentir. Eu faço muita questão disso. A gente pega na mão do cliente e caminha com ele o tempo todo. A gente nunca deixa o cliente sozinho. E você vai estar nesse processo também,
as pessoas, né, que fazem parte, os corretores sem fronteira, eles têm todo esse apoio e andam junto em todo o processo. Vocês terão acesso no programa ao financiamento. Então, a gente oferece todas as soluções de financiamento. Então, a gente abre o grupo, coloca o cliente, caminha, acompanha, até pré-aprovar o cliente. Depois que pré-aprovou, a gente acompanha todo o processo do financiamento também. Então, a gente pega na mão, continua ali, a gente não deixa o cliente, vai lá, faça seu processo de financiamento e pronto. Não, a gente acompanha todo o processo de financiamento. Então, a gente não só coloca o cliente em contato, mas a gente acompanha. A gente também trabalha auxiliando vistos e green card. Então, se a pessoa quer um processo de visto, eu quero um EB2, um E3, um EB5, eu quero morar aí, a gente tem os parceiros, a gente tem 3 ou 4 parceiros que são advogados. Nós não trabalhamos com despachantes, a gente só trabalha com advogado. Lá na plataforma, inclusive, tem o Vinícius, que é advogado, ele faz uma palestra explicando os tipos de visto lá, e a gente, porque tem muitas empresas aqui que vocês têm que entender de visto que é despachante, não tem um advogado, entendeu? Porque você não precisa ser advogado para você montar um processo de visto. Porém, se o visto é negado, se tem um problema, se você não tem um advogado para te representar, ele não pode recorrer. Então, a gente só trabalha com advogados, e a gente tem os parceiros e a gente ajuda o cliente nesse processo também. Então, o Corretor Sem Fronteiras, ele tem esse serviço para entregar para o cliente dele. A gente tem a One Vacation, que faz a administração do imóvel. A gente não obriga o cliente a fazer, mas o cliente fala, nossa, Alessandra, mas eu vou comprar, quem vai olhar o meu imóvel? Calma, a gente tem aqui a estrutura. Então, a gente tem o One Vacation, que faz tudo de ponta a ponta. O cliente comprou o imóvel, a One Vacation já vai lá, instala água, luz, telefone, faz o cadastro na prefeitura, já tira as fotos. Então, no outro dia, já está tudo sendo caminhado para que o cliente já comece a rentabilizar em todas as plataformas. Então, não só no Airbnb, mas no VRBO, né, no VRBO, não sei se vocês conhecem, é muito usado aqui pelos canadenses, no Booking, no site da One Vacation, ou seja, a gente faz a administração, então o seu cliente vai ter esse acesso. A gente tem também a Mobiliare, que faz a decoração dos imóveis. Então, o seu cliente comprou uma casa, a casa não está atraente, pode não ficar muito tempo no mercado, pode ficar aí sem alugar porque ela não está uma casa chamativa, a gente tem a Mobiliare para poder cuidar de tudo. Então, faz o projeto, a Marcela senta com o cliente, vê o que o cliente gosta, mostra o que mais sai, olha o budget, né? Quanto que o cliente pode gastar. Ela é um doce de pessoa, um trabalho maravilhoso que ela faz. A gente tem isso para oferecer para o seu cliente. Remessa financeira, a gente cuida disso. Então, olha, ontem mesmo eu fiz reunião com o cliente, a preocupação dele é como que eu vou mandar o dinheiro para aí. Então, a gente tem as empresas, os parceiros, a gente cuida disso tudo. São parceiros, são casas de câmbio criteriosas, solidificadas, né? A gente acompanha o cliente se ele quiser fazer pelo banco dele também, apesar de que geralmente fica mais caro. A gente mostra, a gente instrui para que o cliente pegue 2 ou 3 orçamentos. Então, tudo isso a gente oferece essa estrutura toda para o cliente. A contabilidade, que aí é o meu esposo, né? Eu tenho essa vantagem de ter um contador dentro de casa. O Johnny fala português. Uma pena que ele não conseguiu fazer a live na segunda-feira, mas quem é Corretor Sem Fronteiras tem acesso direto ao Johnny, ele faz as palestras, tem aulas gravadas dele. Então, isso eu vou falar com vocês, gente, que esse é um dos fatores que mais trazem a credibilidade, porque a pessoa precisa entender como que vai ser esse trâmite. Ela se sente muito mais segura quando ela conversa com um contador, com um americano, porque o Johnny é, assim, impecável no trabalho dele. O trabalho dele é igual, é de americano, ele é americano, é de americano. Então, assim, não é falando mal da nossa raça, não, né, gente? Mas o brasileiro, vejo tanto contador brasileiro aqui querendo fazer aqui a contabilidade igual eu faço no Brasil. Não funciona. Então, o Johnny sabe como que as coisas funcionam, ele consegue fazer uma economia tributária muito grande para o nosso cliente, ele cria um caminho muito seguro. Então, isso é uma vantagem muito grande. E a abertura da empresa, que é o que tem que fazer para proteger o nosso cliente, né?
E além disso tudo aqui, vocês têm a minha assessoria. Por quê? Porque além de ser corretora, eu tenho também a licença na área financeira. Então, eu trabalho numa empresa de financial advisors aqui, que é a Proxy Financial. Então, eu consigo auxiliar o cliente muito além da área imobiliária. Isso é muito bom, porque quando você pegar um cliente que quer outras coisas, eu quero fazer bolsa americana, eu quero uma estruturação, quero um planejamento financeiro, eu quero abrir uma empresa e preciso fazer um trabalho de estudo, a gente tem isso tudo, não é? Então, é um pool de negócio. O Corretor Sem Fronteiras oferece toda essa estrutura para os corretores que estão lá no programa, não é? Como que é a plataforma? Olha, o Corretor Sem Fronteiras tem acesso geral à minha plataforma direto, então consegue ver todos os imóveis a tempo e a hora, tudo que entra, tudo que sai, se está pendente, se está em negociação, se está sendo oferecido, por quanto foi vendido, quantas vezes, o IPTU, tudo, toda a informação vem lá, né? Então, o Corretor Sem Fronteiras tem esse acesso. E, além disso, tem aí as aulas, né, que é o mais importante. Então, os fundamentos, as ferramentas práticas, tem os e-books, tem a matrícula, onboard, tá vendo? Então, são várias aulas na plataforma que dão continuidade aí ao seu crescimento para que você, então, consiga ter uma real tranquilidade, se sentir preparado para passar esse conhecimento para frente para outras pessoas, né? Eu não seria, por exemplo, por que eu trouxe um imóvel e agora eu estou lançando mais um imóvel? Porque eu não seria responsável de mandar para vocês 10, 15 imóveis. Ainda não estão preparados para isso, né? Os corretores sem fronteiras do programa estão, então eles têm acesso. Vocês ainda não, é um processo. Então, por isso que eu passei um imóvel e agora eu estou passando outro, tá bom? Então, só para vocês entenderem como funciona assim, o curso são módulos. Então, pegando aqui o primeiro módulo na matrícula, só para vocês terem uma ideia. Você vai deixar os seus dados para futura venda. Então, olha, quem estava preocupado assim, como que eu vou receber, como que vai ser o processo? Então, o primeiro módulo já é assim. Você já entra com seus dados lá, já coloca tudo, porque aí as próximas vendas a gente já sabe que veio de você já está no nosso CRM, você é acompanhado por uma pessoa da minha equipe. Então, é todo o processo feito do começo ao fim para ficar não só bom, tranquilo e transparente para o cliente, mas para você também, né? Vocês vão poder entrar na comunidade junto comigo, então tem a comunidade onde a gente troca as informações, material, e eu estou lá, minha equipe está lá, então o Corretor Sem Fronteiras tem acesso a essa comunidade, né? Hoje vocês estão num grupo, a gente está lá no grupo onde a gente consegue conversar, mas aí eu tenho uma comunidade mesmo, que a gente já começa a trocar informações maiores, já de venda, vendi, tirar dúvida. Então, o Corretor Sem Fronteiras tem acesso a essa comunidade. E vai assinar o contrato do Corretor Sem Fronteiras, que vai te dar a garantia de recebimento, né? A primeira coisa da plataforma é assinar o contrato. Então, já começa com toda essa estruturação para que você tenha lá os seus dados para o trabalho, para que você esteja junto comigo e com a minha equipe desde o começo e para que você esteja, então, respaldado e seguro para que você tenha os seus recebimentos, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro até agora. E o Corretor Sem Fronteiras, gente, ele vai muito além disso. Então, olha só, as aulas, olha, aqui, por exemplo, nas aulas do Além Sem Fronteiras, por que investir? Aí você vai aprender a estruturação do patrimônio, como que abre a empresa, a estratégia de dividendos com aluguel, a estratégia de segurança, né? Por que tem um baixo risco, a estratégia de valorização, a diversificação de patrimônio. Então, tem aulas falando sobre tudo isso. Quando eu vou falar lá, dos tipos de imóveis, aí tem conhecendo as regiões, aí eu consigo falar, porque são 3 dias aqui, eu não consigo falar com vocês de todas as regiões, né? Mas aí lá tem todas as regiões, tem o estilo de cada uma, o conceito de construção das casas, que é muito diferente aqui do Brasil, é impressionante, né? A gente trabalha com drywall, não é tudo de madeira aqui na Flórida como se pensa, né? Então eu explico isso tudo lá, como que as casas são feitas.
No módulo do perfil do cliente, aí tem os tipos de clientes, os perfis, aí tem o investimento de moradia, qual que é, o investimento para construir, qual que é, o flip de casas, como que é e quanto que a pessoa lucra. Se for imóveis pequenos, né, quero começar com uma parte hotel, um quarto, né, de um quartinho só dentro de um hotel, que é um investimento mais barato, consegue aí de até uns 60 mil dólares, 70 mil dólares consegue. Então a gente fala sobre isso tudo. No módulo das ferramentas práticas, ó, a gente ensina sobre o Zillow, que é uma plataforma que mostra todos os imóveis aqui dos Estados Unidos, que é aberta, todos vocês têm acesso aí. Inclusive, vocês podem clicar aí Zillow, e aí eu explico tudo do Zillow, porque tem acesso à minha plataforma, que vai buscar lá no MLS, mas tem ao Zillow também. Se você tiver no computador e achar mais fácil trabalhar com Zillow, a gente ensina. Eu explico sobre o contrato de compra e venda, apesar de que você não vai precisar preencher, mas para você saber falar com seu cliente o que tem nele. Falo sobre a importância da inspeção do imóvel, como que ela funciona, né? Porque faz muita diferença essa inspeção aqui no imóvel de revenda. O que é o appraisal, que é a avaliação da casa. Eu explico também como funciona aqui nos Estados Unidos. Então, assim, são vários módulos. Olha, no de marketing e vendas, que vocês me perguntaram muito, eu falo sobre a estratégia que eu utilizo para os clientes de alto padrão, para você mudar o cliente que você trabalha. Porque, gente, ganhar X ou ganhar 10X é uma escolha sua. Se você buscar o cliente que você só vai conseguir vender um imóvel barato, você vai conseguir, mas aí você vai receber uma comissão X. Se você criar uma estruturação para buscar o cliente que vai te vender uma casa 10 vezes maior e vai te dar uma venda também, uma comissão 10X, não é muito melhor porque o trabalho não é o mesmo? Você não vai ter que contactar, você não vai ter que preparar material, você não vai ter que mandar para ele. Então, mandar para um, mandar para o outro, tem que saber. Então, eu ensino as estratégias, tá? Ensino as estratégias digitais para o posicionamento. Aí a gente tem o parceiro que é especialista na parte digital. E aí ele explica, ele fala, tem as aulas gravadas por ele, não sou nem eu que ensino, viu? O tráfego pago para que você faça você mesmo. Porque quando a gente está começando, é caro pagar. Hoje eu tenho essa estrutura, né? Eu tenho essa estrutura que faz tudo, mas quando eu comecei lá atrás, eu mesmo fazia, eu fui aprender. Então, para que, gente? Para a gente pagar caro, pagar um preço alto para aprender? Porque olha só, se você consegue aprender com quem já errou e agora já está sabendo fazer, é muito mais fácil. Eu já até comentei isso aqui, eu também tenho mentor. Eu tenho gente que está melhor do que eu, mesmo eu já tendo toda a estrutura, eu aprendo com eles, sabe? Porque o meu caminho eu chego lá muito mais rápido, gastando menos e perdendo menos tempo. Então, para que você ir ficar quebrando cabeça sem ter resultado, pondo dinheiro no tráfego pago? Então, a gente ensina como que você vai fazer você mesmo. Como se relacionar no network, na sua região, como que você vai começar, quais os contatos você vai fazer, quais os tipos de programas, de ações que dão certo, não é? Então, olha só, nós temos lives com especialistas lá na plataforma. Então, essa é a Marcela ela da Mobiliária, ela que faz ela que é proprietária da empresa que faz a decoração. Então, tem live com ela explica a importância. Tem a live aí, ó, com a Lígia, que é a pessoa da Moneycorp, que é responsável pela transferência do dinheiro. A Moneycorp é uma empresa internacional, dá credibilidade. O cliente pode deixar o dólar lá e tirar para usar em qualquer lugar do mundo. Tem o Ed, que é da One Vacation, ele explica todo o processo de administração. Tem o Roberto, que explica sobre financiamento. Então, tudo isso está dentro lá da plataforma. É um bônus que as pessoas recebem além das aulas, porque queira ou não, isso também é conhecimento, né? E além disso, tem mais bônus, são vários e-books. Então, tem o e-book da análise financeira. Lembra que eu falei com vocês? É importante aprender a analisar os números. Tem as maneiras mais comuns de comprar o imóvel. Eu sou casada, eu vou pôr no nome de quem? Tem a parte de imigração, igual eu falei do Vinícius. Então, tem todos os e-books para vocês entenderem sobre cada um. Tem Orlando Além dos Parques, falando sobre as cidades. Tem o passo a passo para comprar uma casa. O processo de financiamento imobiliário, tudo em forma de e-book.
Renda fixa versus os imóveis na Flórida. Esse e-book é fantástico para tratar a objeção de quem fala assim, mas meu dinheiro está aqui rendendo 1% ao mês aqui no Brasil. É fantástico esse material. O que considerar ao comprar uma casa, o que eu tenho que estar atento, e o material da prova para conseguir tirar a licença aqui, né? Caso você um dia queira vir ser um corretor sem fronteiras aqui. Então, esses são alguns dos e-books que a gente oferece lá, extra além das aulas também. Então, a plataforma é muito completa, tem muita coisa na plataforma. E quem participa da plataforma, gente, quando vende uma casa, na primeira venda eu devolvo o dinheiro. Porque eu falei com vocês aqui desde o começo, eu não estou aqui para vender curso, a gente está aqui para a gente vender casa. Então, quando você faz a primeira, só que eu preciso de pessoas engajadas e eu preciso de uma estrutura para atender vocês bem. Então, olha só, a primeira venda que você fez, eu te devolvo o valor integral que você paga para fazer parte da plataforma. Não fico com nada. Você ganha sua comissão de 25% e ganha o valor todo do curso. Por quê? Porque eu quero você vendendo. Eu quero você ganhando. Eu quero você pondo dólar no bolso. Então, eu preciso que você esteja engajado para poder gerar o resultado. Nós vamos trabalhar juntos. Então, eu vou te devolver tudo. Se você fizer a sua parte, eu te devolvo tudo. Não quero ficar com dinheiro, eu não estou aqui para vender curso. Eu estou aqui para que você, para que você venda e nós vendamos. Tá bom? Outra coisa, vocês ganham um encontro com advogado de imigração. Uma hora com advogado de imigração chega a custar $600. Então, se você quiser, se você tem vontade de conversar, ou se você tem um cliente que está no processo de imigração, gostaria de conversar, eu tenho acesso ao advogado de imigração para os nossos clientes gratuitamente, através do atendimento do WhatsApp. Esse aqui é um online, que eu consigo que ele converse com você por uma hora, que isso corresponde a quase $600 aqui, é uma hora com advogado. Um encontro com o contador, que tem um valor também de $280, é esse o valor que o Johnny cobra para poder estar com o cliente, explicando, tirando as dúvidas por uma hora. Então, vocês têm também uma hora aí de acesso com ele, tá? E o melhor bônus, eu tenho uma coisa que eu não vou falar agora, porque eu quero todo mundo aqui no domingo para a gente conversar. Lembra que a gente está juntando as letrinhas? E eu vou dar um bônus para as 10 primeiras pessoas que quiserem continuar aqui e entrar na plataforma do Corretor Sem Fronteiras, mas essa aí eu só vou divulgar no domingo, tá bom? Quanto custa para participar da plataforma? Eu vou falar agora dos valores. O valor para ter acesso a tudo isso no Corretor Sem Fronteiras é um valor de R$1.890 por ano, tá? Então, para quem está aqui, para quem participou da aula, vocês estiveram aqui, vocês fizeram check-in, vocês dedicaram todo esse tempo, vocês vão ter um bônus. Eu vou abrir o carrinho na segunda-feira. O pessoal fala, Alessandra, já abre, já vai. Eu falo, gente, calma, eu não estou aqui para vender curso. Eu quero que as pessoas primeiro experimentem. Eu vou mandar mais uma casa, eu quero que eles anunciem mais uma casa, que eles sintam se é isso que eles querem. É porque é isso, eu quero aqui você que quer mudar de vida, eu quero você que quer ganhar em dólar, eu quero você que vai fazer venda. Se é só para comprar o curso, não precisa vir não, gente. Eu quero pessoas que querem mesmo. Alessandra, eu quero sair de onde eu estou hoje, eu quero melhorar. 1%, 10%, 50%, não sei. Mas você precisa querer melhorar, tá? Senão, não é para você. Então, na segunda-feira eu vou abrir o carrinho. Vocês têm um cupom que eu vou entregar. Ó, já entreguei o DL, vou lançar o outro agora. Então, são 3 cupons. E na live de domingo, eu vou lançar os outros 2 dígitos que vão completar o cupom. E aí, ao invés de pagar R$1.890, você então vai ter um desconto de $600. R$600. Já pensou? Vocês deram deu até uma dor no coração quando eu falei dólares. Então, vocês vão ter um desconto de R$600 e vão pagar R$1.290 à vista ou 12 parcelas de R$129. Gente, e eu pedi a minha equipe para dividir para eu ver quanto vocês estavam pagando por dia. Sabe por quê? Eu tenho licença na área financeira, né? E uma vez eu fui fazer um curso com uma pessoa que era
muito mestre de finanças. Eu paguei muito caro por esse curso. E quando ele me mostrou quanto que eu gastava por mês, sempre comendo alguma coisa na rua, tomando café, comendo uma coxinha, comendo uma empada, e deixava de transformar aquilo em conhecimento para mim, eu fiquei impressionada. Então, olha só, é 4,30 por dia. É um lanche que você deixa fazer uma coxinha, não é? Porque, pelo menos, eu nem sei, talvez seja até mais. Eu sei que um café do Starbucks, vocês não pagam, porque é R$ 17 um café do Starbucks. Então, olha só, é 4,30 por dia para você investir no seu conhecimento e para você conseguir gerar valor, porque você só vai conseguir gerar valor e dinheiro no bolso se você tiver conhecimento, gente. É um pilar, tem um mapa, lembra? A gente trabalhou isso aqui todos os dias, nada cai do céu. Então, olha, você vai ter aí de hoje até domingo para divulgar a casa, para pensar, para poder fazer suas estratégias, para conversar com as pessoas, para mudar a sua vida, não é? Então, olha só, lembra lá daquelas comissões? Se você vende uma casa normal, traz um cliente para comprar uma casa normal, que dá um comissionamento aí de 14 mil, 15 mil dólares, você leva 20 mil. Você vai pagar aí 12 parcelas de 129 por mês para um ano de conhecimento, um ano de acesso, um ano de equipe, um ano de acompanhamento. Na primeira venda, você pode ganhar aí, ó, 20.925, pode ganhar 49.236. Eu fico até com vergonha de oferecer esse curso por esse preço. Porém, eu vou até falar uma verdade com vocês, gente. Eu brigo com a minha equipe, porque eles ficam, Alessandra, você vai desvalorizar, você tem que vender esse curso mais caro que a pessoa. Eu falo, gente, mas eu não estou aqui para vender curso, vocês não entendem. Está uma moda tão grande aí de vender curso. Não estou aqui vender curso, eu estou aqui para a gente trabalhar junto os corretores. Então eu fico até com vergonha, porque olha só, você vai pagar aí 12 de 129 para poder, olha o tanto que você pode ganhar, não é? E vai ganhar. Eu acredito que você vai ganhar, porque você, pelo comprometimento de vocês aqui, pela participação de vocês nessa turma, eu fiquei impressionada com a rapidez que vocês estão respondendo, com tanto que vocês estão fazendo as coisas acontecer e já trazendo um retorno muito rápido para mim. Então, assim, eu não tenho dúvida que vocês vão conseguir isso, não é? E qual a garantia que vocês têm? Lembram? A gente tem, então, a plataforma dá 7 dias de garantia. Se você quiser desistir em 7 dias, você pode desistir, mas eu faço um compromisso com você de, se daqui a 30 dias, já participando, tendo acesso, fazendo as coisas, você falar, não, Alessandra, eu não acho que é para mim, eu não quero, a gente vai reunir e se você determinar que você realmente não quer, eu devolvo seu dinheiro. Então, gente, olha, eu devolvo seu dinheiro se você não quiser em 7 dias, eu devolvo dinheiro se você não quiser em 30 dias, eu devolvo dinheiro quando você fizer a primeira venda. Eu não quero o seu dinheiro, esse dinheiro. Esse valor aqui é para a gente manter a plataforma, para você ter acesso. Olha, você tem uma equipe inteira por trás, montando material de qualidade, gerando os materiais que vocês vão receber, mandando fotos bonitas, tratando, criando estratégia, te ajudando com os clientes, se reunindo. Vocês não têm ideia do tamanho da estrutura que vocês vão ter acesso com o Corretor Sem Fronteiras. É impressionante, gente. Envolve muita gente, não é? Mas se você não quiser participar depois de se inscrever, eu devolvo para você. Isso é um compromisso meu. Além da plataforma, eu assumo um compromisso com você de 30 dias, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um grupo dos super interessados, gente, porque eu quero aqui as pessoas que realmente querem vender. Eu quero aqui as pessoas que querem ganhar em dólar, que querem se diferenciar, que querem crescer, quer sair dessa brigaiada de corretor, que quer se diferenciar, que quer ganhar credibilidade na rede social, que quer passar conhecimento para os outros, que quer talvez morar aqui um dia, vir fazer parte da minha equipe. Então, essas pessoas é que eu quero. Então, eu vou criar o grupo para os super interessados e aí vai ter a pré-matrícula. Então, na pré-matrícula, você vai entrar nesse grupo dos super interessados, que aí você vai receber o link com antecedência, porque o grupo fecha muito rápido, né? A turma fecha muito rápido. A primeira e a segunda turma fechou muito rápido. Tem gente aqui no grupo que sabe disso, porque
acho que quase 100 pessoas que sobraram, né? Assim, não conseguiram entrar na primeira turma, que ficaram para essa, estão aí no grupo esperando desde as turmas anteriores, então fecha muito rápido. Então, a pré-matrícula, você entra através do grupo, você recebe os links com antecedência. Por que isso, gente? Porque eu preciso das pessoas que realmente querem vender, eu preciso das pessoas que querem melhorar de vida, eu quero as pessoas que querem chegar aqui onde eu cheguei, ter a oportunidade que eu tenho, né? Essas pessoas que eu quero comigo. Eu procuro andar sempre com pessoas melhores e maiores que eu. Esse aí é um princípio de vida que eu tenho, porque eu aprendo com elas, não é? Não é gente mais rica não, tá, gente? É gente melhor que eu. Na minha equipe eu gosto de ter gente melhor que eu. No meu relacionamento, na minha rede de amizades, porque eu aprendo com essas pessoas. Então, nesse grupo de super interessados, eu quero você que realmente quer crescer, quer fazer o diferente, quer se destacar, tá bom? E lembrando para vocês que no domingo a gente vai ter então a live de encerramento. O Johnny vai participar, eu quero ver se ele participa um pouco nessa live. E aí eu vou fazer o sorteio e vou divulgar os benefícios para os 10 primeiros inscritos do programa Corretor Sem Fronteiras, viu? Além disso, vou sortear uma matrícula. Então, eu conto com todos vocês na live de domingo para ver quem vai ganhar essa matrícula, quem vai ser o sortudo aí que vai ter acesso a essa plataforma, a todo esse conhecimento, a toda essa assessoria, sem pagar nada. Só que esse aí eu não vou devolver na primeira venda, né? Porque não pagou. Mas esse vai poder ter acesso a tudo, não é? Então, eu vou sortear uma matrícula no domingo. Então, eu espero vocês no domingo, tá bom? Então, agora eu vou deixar com vocês aqui, olha, o nosso cupom de hoje, a nossa senha de reconhecimento, R. Então, nós já temos o D, o L, agora a gente tem o R de reconhecimento, porque eu reconheço que você esteve aqui comigo nessas 3 aulas, que você dedicou aí à noite, 8 horas da noite, depois de estar cansado para aprender mais sobre o mercado americano, que você é uma pessoa que está buscando melhorar, que quer mais, que quer crescer, que quer fazer diferença, não só na vida das pessoas, mas na sua vida, né? Você quer se sentir diferente, você quer se sentir melhor, você quer se destacar. E você quer poder, através disso, proporcionar tudo isso para as pessoas que estão, primeiro, mais próximas de você, na sua família, e depois para as pessoas, então, que você vai trazer através da geração aí de negócios que você vai fazer. Então, esse é o R de reconhecimento que eu deixo para vocês. E eu agradeço, olha só, quase 1h30 de live, vocês estarem aqui, né? Permanecerem aqui. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Se não tiver tirado, no domingo, aí eu vou poder conversar mais, né? Eu vou poder bater mais papo com vocês e tirar mais dúvida específica. Hoje, porque durante as aulas, ou eu fico tirando dúvida ou eu ensino. Então, eu preciso usar esse tempo para ensinar e agora na live eu vou poder tirar bastante dúvida. Um beijo no coração de vocês, uma boa noite e nós nos vemos no domingo. Até lá!